Pô, cara, o VU, como que ele funciona? Ele trabalha com uma corrente, ele recebe uma corrente e quando ele passa a corrente por ele, gera um movimento ali, por indução magnética gera um movimento. Ele tem um polo positivo e um polo negativo, se tu inverter ele vai puxar para baixo, né? E normalmente ele trabalha com a tensão, com uma corrente baixinha. Então ele vai ter sempre dois terminais, né? Que o negativo normalmente o negativo a gente aterra, porque normalmente a gente joga um sinal positivo nele. Mas pode fazer o contrário também. Então, como que o VU vai funcionar, por exemplo, num circuito de volume normal, para mostrar sinal de áudio normal? Ele vai funcionar, normalmente a gente coloca um operacional para a gente poder trabalhar em cima para poder a gente controlar o ganho do circuito. Normalmente trabalha com operacional, sai, retifica o sinal, depois que retifica a gente faz filtra, igual o sitinho do compressor, né? Filtra, normalmente 10 micros já fica legal. E depois a gente tem que controlar essa corrente com um resistor qualquer. E aí a gente joga no VU. No meu caso, eu uso sempre aqui no VU que eu tenho, eu uso 2K2. No VU que eu tenho aqui eu uso 2K2 e fica legal. Se eu botar menos ele fica muito maluco assim. A bateria bate, ele já dá uma pancada lá no final. E se eu colocar mais do que isso, ele fica fraco, ele não mexe direito. Então mais ou menos nesse valor aí tá legal. Então assim, isso seria um circuito pro VU mostrar áudio normal, comum. Circuito normal de VU para mostrar sinal de áudio. E VU para gain reduction. Bom, cara, primeiro vamos pensar. A gente precisa manter uma tensão, né? Vamos aterrar aqui o negativo. A gente precisa manter uma corrente ali para poder o VU ficar parado no zero. A gente vai sempre usar um resistorzinho aqui para poder proteger o VU, né? Senão pode queimar. Como no meu caso é 2K2, eu vou deixar o 2K2 ali para proteger o VU. Então, o que a gente vai ter que fazer para fazer o VU de gain reduction? Primeiro a gente vai pensar no processo. Vamos esquecer agora resistência, impedância, buffer, vamos esquecer tudo isso. Vamos pensar no princípio da coisa. O que tem que fazer? Primeiro a gente tem que ter uma tensão, regular uma tensão para poder calibrar no zero, e a gente precisa abaixar essa tensão quando ele comprimir. Então vai ficar assim. A gente precisa de um circuito. Circuito esse que vai regular a tensão, e como isso aqui vai ficar ligado direto na fonte, no meu caso ficou ligado no 12 volts, que eu estava usando 12 mais 12 menos 12, eu posso colocar aqui 100K já tá bom, mas se quiser colocar 1 mega também fica bom também, pra não forçar a fonte, né? Se botar 10K, sei lá, quanto menos tu gastar da fonte melhor, não precisa ter corrente, não precisa ter muita potência essa parte aqui. Então pode usar 1 mega para poder deixar o circuito não gastar muito. E a gente precisa fazer o que? No meu caso, como meu compressor é óptico, eu preciso ter um circuito igual o circuito da compressão no potenciômetro, para poder comprimir o áudio e comprimir essa tensão aqui.
Então, se a gente fosse pensar só na atenuação, né, dessa tensão, eu ia fazer um circuito igual ao circuito do meu compressor. Então eu preciso regular a tensão para poder calibrar no zero, e eu preciso ter um circuito para atenuar essa tensão igual o meu compressor faz. Então, ou seja, dessa forma aqui o circuito não funciona direito. Para mim não funciona direito, porque eu tenho toque e eu gosto de fazer as coisas assim, certinho, entendeu? Se eu sentir que uma coisa vai atrapalhar a outra, eu já não gosto de fazer. Se eu trabalhar com isso tudo aqui interligado, se eu ligar aqui e ligar aqui, o que vai acontecer aqui? O que vai acontecer? Primeiro que o LDR não vai funcionar da maneira adequada, porque essa impedância desse circuito aqui é baixa, né? A resistência desse circuito é baixa, então uma grande parte da corrente vai passar para lá e o LDR não vai funcionar direito, porque esse circuito aqui já é como se fosse uma outra resistência aqui, entendeu? Então esse divisor de tensão aqui não vai funcionar legal, porque esse circuito aqui oferece uma impedância de entrada, né, baixa. Então, e pensando nesse lado de cá, né, se eu usar um resistor vamos supor que eu estou usando 10K aqui, né? 10K normalmente é o que eu uso para fazer o limite, para fazer o fator mais agressivo. Então vamos dizer que eu liguei direto. Pô, quando eu for regular a tensão aqui, eu vou ter uma impedância, eu vou ter uma resistência que vai estar para cima e uma resistência para baixo. Como esse potenciômetro é muito grande, é 1 mega, então essa resistência que está em cima vai ser muito alta, vai ser 300, 500K, sei lá, 700K. Então eu tenho 10K aqui, mas está passando por 700K aqui, então o LDR vai comprimir mais e vai mostrar mais gain reduction aqui, coisa que não vai estar acontecendo. Então é muito complicado você fazer um circuito de gain reduction com potenciômetro regulando direto, mesmo que eu não coloque esse resistor aqui, mesmo que eu faça direto assim, o potenciômetro, já o LDR, não vai me mostrar um valor real, não vai ser a mesma compressão do circuito. Então, a ideia, a lógica do circuito é essa. Mas como que ele vai funcionar? Para isso aqui funcionar, a gente vai precisar sim do divisor de tensão aqui. Vamos calibrar a tensão aqui. Vamos passar num buffer. Vamos passar num circuito de compressão. E depois disso, a gente vai para outro buffer. E aí sim a gente vai aquela bodega ali, pro VU. Esse circuito aqui funciona. Esse circuito aqui você vai ter eu confio mais nesse circuito aqui. Com esse circuito aqui você vai ter a certeza de que a compressão que está acontecendo no VU é igual à compressão do circuito mesmo. Mas para isso, esse circuito do meio tem que ser igual. Se você não fizer esse circuito igual aqui, então não vai mostrar igual. Então o teu circuito de áudio lá, onde o áudio passa, tem que ser um circuito igual, tem que ser um resistor e um LDR assim. Se esse resistor seu aqui for 2K7, que é o que eu uso, quer dizer, se o resistor do áudio for 2K7, o resistor da compressão do VU também tem que ser 2K7, que aí você vai ter a mesma redução de tensão tanto no áudio quanto no circuito aqui. O VU ele é feito, o layout, né, a escala do VU ela é feita de forma mais ou menos logarítmica. Ela está lá no 0, ela cai e você vai ver que a maioria é 3, 5, 7, 10, 20.
15, 20, ou seja, o número aumenta cada vez mais. Então, ou seja, se você tá lá, achou a tensão que ele fica com a corrente que para no zero. Se você baixar metade da tensão, ele já vai ficar lá perto do -6, porque ele já é feito para trabalhar dessa forma em dB, entendeu? Então, se você baixar metade da tensão aqui, metade da tensão aqui, você perdeu 6 dB no áudio e ele vai mostrar mais ou menos menos 6 dB ali. Então, com esse circuito, eu falei, tu pode ficar tranquilo que a compressão vai ser mostrada exatamente igual. Se o ataque ficar mais rápido, ele vai bater pra caramba. Se o release for mais rápido, ele vai voltar pra caramba. Se você variar ataque e release, ele vai variar ali também. Ah, Daniel, mas se eu colocar um fator? Para você colocar um fator nesse circuito aqui, você tem que fazer um circuito de atenuação assim, né? Você tem que colocar para fazer um fator, você tem que colocar um circuito de atenuação assim. Por que você tem que... pô, Daniel, por que eu não posso fazer assim? Eu não posso colocar um potenciômetro aqui e colocar um LDR aqui. Você até pode fazer isso. Mas eu percebi que o VU sai do zero, entendeu? Se o VU sai do zero é porque o teu áudio também varia. Então, se você variar uma impedância aqui, uma resistência aqui, você vai variar o quanto de áudio vai entrar no circuito. Se você fixar esse valor aqui, 10K, ou seja, o áudio aqui vai estar sempre se passando por 10K, mas o divisor de tensão aqui vai mudar. Então, quando jogar tudo para cá, ele vai comprimir um pouquinho, quando jogar tudo para lá, ele vai comprimir para caramba. E aí você tem um fator. E aí aqui... E aí no VU você vai ter que fazer a mesma coisa. No VU tu vai fazer a mesma coisa. E é claro, você vai ter um potenciômetro duplo, né? Esse aqui um é o A e o outro é o B, ou vice-versa. Então assim você consegue trabalhar, você variar o fator e vai variar o quanto de compressão o VU vai mostrar. Ah, Daniel, mas pô, tem circuito que você mexe no fator, mas o circuito de atenuação não muda nada. Por que tem circuito que o circuito de atenuação não muda nada? Porque o fator, em alguns circuitos, o fator está no quanto o LED vai acender. Eles fazem um esquema diferente lá, que o LED agora ele acende menos, então ele deixa com uma dinâmica maior, porque o LED começou a acender e já fica claro logo, então o fator é forte. O LED começou a acender, mas ele precisa de uma tensão mais alta para atingir a luminosidade total, então o fator ficou mais suave agora, ele permite que o som suba mais. Então aí você não vai mudar aqui, porque o fator está mudando no sidechain. Mas se o fator muda na passagem do áudio, então você vai ter que mudar aqui também. O que mais para finalizar? Como que você vai acender um LED aqui no VU e um LED para o áudio? Você vai enviar um sinal aqui para os dois juntos. Se você pegar buscar na internet aí o circuito do LA3A ou então LA4, que eu estava pesquisando na internet outro dia, eu achei, você vai ver que ele não é mais valvulado, né? Os anos passaram, os caras botaram a válvula de lado. Mas é um equipamento, não deixa de ser um equipamento top, não é tão famoso quanto o LA2A. Não, LA3A eu acho que não é valvulado não. Ou eu acho que não lembro mais. Eu lembro que o LA4 ele é transistorizado. Então assim, os caras deixaram a válvula de lado. E eu vi que ele usa LED. Como que ele funciona no sidechain dele? Na parte onde vai vir os LEDs, ele coloca um resistor para controlar a corrente.
ele coloca um LED e o outro LED em paralelo, ou em série, e a terra. Eu faço assim também. Eu já tinha pensado em fazer assim antes de ver aquele circuito, mas eu fiquei com certas dúvidas. Quando eu vi aquele circuito aí que eu fiquei tranquilo mesmo, que eu falei, ah, tá certo, tô fazendo certo. Se você colocar assim, você vai subindo a tensão. Você precisa elevar a tensão até um ponto em que o LED começa a conduzir e a corrente passando por ele gera a luminosidade, né? Só que como você tem dois LEDs, agora você precisa aumentar mais essa tensão. Só que eles estão em série. Só vai ter corrente aqui quando os dois conduzirem. Então você vai começar a levar a tensão, o primeiro vai começar a querer conduzir, mas o segundo vai estar travando. E aí quando atingir a tensão para os dois, aí vai começar a passar a corrente aqui. Aí quando começar a passar a corrente, eles vão começar a brilhar junto. Aí você vai ter a certeza que eles vão acender praticamente junto. Já me deram a ideia de fazer em paralelo, botar os LEDs em paralelo. Só que a mínima diferença que tiver entre os componentes vai fazer eles acenderem de forma diferente. E isso, no caso, vamos supor, se eu quisesse fazer um compressor estéreo, dá pra fazer assim também, entendeu? Só que aí o compressor estéreo não dá pra você pôr. Você pode botar 3 LEDs e já é LED demais, né? Aí você tem que arrumar outro esquema para fazer o VU aí, mas dá para fazer o compressor estéreo assim, ou então você fazer o compressor, a compressão e o VU com cada um desses LEDs aí. Se você fizer um compressor estéreo, você faz com sidechain separado, né? Faz um compressor de 2 canais, sei lá, só falando como que está funcionando o circuito. Então o meu está funcionando assim, igual a LA4, usando um LED em série com o outro para ter certeza que eles vão acender junto. Se não fizer assim, não vai acender junto, aí não vai ficar legal não. Então é assim que está funcionando. Meu circuito do VU, do Gain Reduction, funciona assim. Só para relembrar: potenciômetro para calibrar, um buffer para poder a impedância do potenciômetro não atrapalhar, o circuito de compressão que você quiser fazer, qualquer jeito, tem que ser igual ao do áudio, outro buffer para não atrapalhar aqui também, e por último um resistorzinho para controlar a corrente e chama no VU e vai pro VU. Então é isso aí, meu circuito está assim. Só aqui que é um pouquinho diferente, é uma chave, enfim, tem alguma diferença aqui porque o meu circuito de áudio está diferente. Você vai adequar essa parte do circuito ao circuito que você fizer para o áudio, aí vai funcionar maneiro. Então não tem mais nada para falar não, isso aí.